atuar na advocacia criminal em casos que envolvam a chamada Lei Henri Borel, que é a Lei 14.344. Lei que, embora seja de maio de 2022, como ela teve um período de vacatio legis de 45 dias, ela só entrou em vigor e começou efetivamente a ser aplicada no dia 9 de julho de 2022. E essa lei, de acordo com o que diz a sua própria ementa, veja, cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. A primeira coisa que o advogado precisa se situar é o seguinte: em que situação que ele vai atuar? Porque existem dois lados. Existe o lado do agressor, que tem uma tese de defesa, possivelmente terá uma tese de defesa, pode estar sendo investigado, pode estar respondendo a uma ação penal, e o advogado criminalista pode estar atuando ali na defesa desse suposto agressor, ou a situação pode ser do advogado estar ali prestando os seus serviços para aquela pessoa que foi vítima do crime, seja procurado pelos pais, por exemplo, ou pelo tutor daquela criança ou adolescente que tenha sofrido a violência, e pode ser que ele atue em um acompanhamento em delegacia, pode ser que ele faça o requerimento de uma medida protetiva ao juiz, pode ser o caso dele atuar inclusive durante o processo, eventualmente na condição de assistente de acusação, e logicamente que ele precisa conhecer muito bem as determinações da nova lei e não fazer confusão em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque entenda, nós temos dois dispositivos aí a serem aplicados, né? Nós temos a Lei 8.069 de 90, que continua sendo aplicada, afinal de contas é o estatuto que protege a criança e o adolescente, mas nós temos algumas situações específicas e que vão além e que trazem mecanismos específicos que estão previstos agora na Lei 14.344, que ficou denominada como Lei Henri Borel. Então, exemplo, nós temos medidas protetivas lá no artigo 101 do ECA, mas nós temos medidas protetivas dentro da nova lei, inclusive num aspecto que muito se assemelha à Lei Maria da Penha. Então, na Lei Maria da Penha, nós temos medidas protetivas de duas naturezas, inclusive algumas delas que são medidas protetivas que obrigam o agressor. Aqui, na Lei Henri Borel, nós também temos essas disposições. Temos aspectos muito semelhantes. Quem aplica, por exemplo, a medida protetiva? Será que hoje em dia, para uma criança ou para um adolescente, não existe mais possibilidade do Conselho Tutelar aplicar diretamente uma medida protetiva? E por que eu estou falando isso? Porque dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar ele possui legitimidade para aplicar diversas das medidas protetivas. Algumas não, mas diversas delas, principalmente uma situação emergencial, podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Já na Lei Henri Borel, nós temos medidas protetivas que possuem uma natureza diferenciada e que, por isso, são aplicadas pelo juiz. Quando nós temos um requerimento de uma medida protetiva, o juiz ele tem um prazo conferido pela Lei Henri Borel de se manifestar, que é um prazo de até 24 horas. O que o advogado precisa saber é unir esses dois diplomas legislativos. Entender que existem alguns critérios específicos e que ele pode se valer, que ele precisa estudar para dominar dentro da Lei Henri Borel, mas ele também, se vai atuar em um caso que envolva uma violência doméstica e familiar contra uma criança ou adolescente, ele também precisa conhecer muito bem o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha? Bom, por dois motivos. Porque às vezes nós podemos ter uma violência doméstica e familiar contra uma menina que é menor. Então nós temos a possibilidade aí da aplicação em situações específicas de dois diplomas. Como fazer essa combinação no caso concreto? Já em outros casos, você precisa conhecer muito bem a Lei Maria da Penha para você entender as disposições dentro da Lei Henri Borel, que são extremamente semelhantes a 11.340, principalmente a questão das medidas protetivas. Outro aspecto é que essa lei ela alterou alguns diplomas legislativos. Entre eles, alterou o próprio Código Penal. Então, nós não temos algumas situações de homicídio qualificado ali dentro do artigo 121 do Código Penal? Agora nós temos mais uma. Por quê? Porque essa lei ela alterou o artigo 121, parágrafo 2º, para trazer a previsão do homicídio qualificado, ou seja, passa a ter uma pena possível de 12 até 30 anos, quando o homicídio ele é praticado contra menor de 14 anos. Então, inclusive, eu vou ler aqui para você a disposição do artigo 121, parágrafo 2º, homicídio contra menor de 14 anos, inciso 9º do parágrafo 2º, contra menor de 14 anos. E o parágrafo 2º-B vai dizer o seguinte pra gente: a pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de. O que significa isso? Se o advogado está, por exemplo, atuando como assistente de acusação, ou pelo outro lado, ele está tentando, em memoriais, por exemplo, afastar essa causa de aumento, que isso vai ser considerado na hora da dosimetria da pena. Quando o juiz aplica a pena em 3 fases, primeira, segunda, terceira,
Na terceira fase da dosimetria da pena é que ele vai considerar as causas de aumento e as causas de diminuição. Então, a causa de aumento prevista nesse parágrafo 2º-B do artigo 121 é considerada justamente na terceira fase da dosimetria da pena. Quais são elas? A pena ela pode ser aumentada de 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. A gente já tem que tomar mais um cuidado. Porque o que protege ainda? Olha a necessidade de estudo, né, do advogado criminalista. O que protege ainda a pessoa com deficiência? Porque, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Henri Borel, nós ainda temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também prevê certas especificidades. Olha a necessidade aí de estudar e realmente conhecer todos esses diplomas. Inciso 2. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, nós temos aqui situações que vão aumentar a pena em virtude de quem é o sujeito ativo desse crime. Mas foi só o Código Penal que a Lei Henri Borel alterou? Não, não foi. Nós temos outros diplomas, inclusive, nós temos aqui dentro da lei as alterações previstas. Eu não vou fazer a leitura com você, tá? Mas nós temos aqui diversos artigos que foram alterados na Lei 13.431, então eu recomendo que você dê uma lida, que você estude a Lei Henri Borel. E outra coisa também que é importante a gente destacar é que a Lei Henri Borel ela vai dizer o seguinte pra gente: aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subsidiariamente no que couber, e daí eu te falei a importância do ECA e da Lei Maria da Penha, as disposições das leis 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e dessa lei que foi alterada pela própria Lei Henri Borel, que é a Lei 13.431. Por isso que o estudo para advogar em casos que envolvam essa nova lei deve ser sempre um estudo o quê? Um estudo conjunto desses diplomas legislativos. E lógico que se você tem situações em que você está falando de advocacia criminal, porque lógico que um caso de violência doméstica familiar contra uma criança ou adolescente pode ter outras consequências que são do âmbito do direito da família, mas advogar na esfera criminal também vai exigir que você tenha aquele conhecimento tradicional da própria advocacia criminal. Não é só, vou advogar nesse caso, então vou estudar essas leis. Não. Você precisa saber como acompanhar um flagrante, como acompanhar um inquérito policial, como acompanhar a vítima ou agressora, testemunha na delegacia, como iniciar uma ação penal privada, como que você acompanha um processo como assistente de acusação, como você vai lidar se alguma prerrogativa foi inobservada, uma prerrogativa do advogado, e para isso, logicamente, você precisa conhecer a prática da advocacia criminal. Inclusive, eu te convido a conhecer o curso que eu coordeno junto ao IDPB, que é o curso de prática na advocacia criminal, onde nós temos todos esses módulos, temos possibilidade de acesso vitalício no curso de prática na advocacia criminal. É um curso com muita interação entre alunos, porque tem um grupo de WhatsApp em que advogados interagem ali, advogados de todo o Brasil, um ambiente de dúvidas, para que você possa mandar a sua dúvida para mim lá abaixo de cada aula, eu possa te responder. Banco de peças com modelos para você usar nesses casos e em outros. Modelo de resposta à acusação, de alegações finais por memoriais, de peças de liberdade, tudo que o advogado criminalista precisa para efetivamente atuar na prática. E a grande novidade é que o curso de prática na advocacia criminal, ele passa a ser considerado como um curso de extensão universitária, com selo de reconhecimento pelo MEC, o que agrega muito na profissão do advogado, na sua titulação, na sua experiência, na sua autoridade. Essa é uma excelente notícia, uma novidade que o IDPB está trazendo. Então aí, mais uma vantagem para você conhecer e se inscrever, começar a fazer parte do curso de prática na advocacia criminal. Espero que você tenha gostado desse vídeo com essas dicas específicas e até o nosso próximo vídeo.